É um prazer estar aqui com vocês. Eu não tenho palavras no meu dicionário para expressar minha gratidão. E quando eu recebi esse tema como poder da diversidade, confesso que já tive todo tipo de desafio em buscar de Deus uma mensagem dentro de uma temática. Mas a realidade é que havia provavelmente algum desprezo de minha parte, uma falta de cuidado quanto ao poder do que de fato é a diversidade. E quando eu me deparei com o universo do que vem a ser diversidade, o quanto está intrínseco essa questão de diversidade, tanto no mundo relacional, que é o mundo físico, quanto no mundo espiritual, eu me impactei, aí eu me deixei ser conduzido. E hoje eu tenho o privilégio e a honra de estar aqui, sabendo que 5 dias Deus vos abençoou. E hoje, no 6º dia, estar aqui com vocês, para mim é uma honra. Pastor Ataúfo, obrigado por essa honra. Já agradeci a Deus pela sua vida, pela sua família e por essa igreja. Vocês são uma bênção, irmãos. Eu conheço São Paulo há muitos anos, sou um apaixonado por São Paulo. Não vim viver aqui porque Deus não me permitiu, mas por eu ser um homem de tendência tecnológica, fiz de tudo para viver e morar, mas o Senhor aprove a Ele não me permitir. Mas todos os meses, sempre que posso, eu estou aqui. E hoje, de uma maneira muito mais especial. Falar do poder da diversidade, incrível, eu não tenho como dissociar, separar poder de diversidade. Não tem, é algo poderoso demais. É algo tremendo, porque você, não sei se você sabe, mas muitas das vezes um bom casamento, ele pode se quebrar, uma boa sociedade, ela pode se desfazer, uma grande relação com Deus pode se estancar, porque nós não paramos um pouquinho para entender que o mundo criado pelo próprio Deus é um mundo de diversidade. Para qualquer lado que você olhe, para qualquer universo que você viva, você vai ver a diversidade em todos os lugares. E quando eu olho para essa temática, eu quero ler um texto com vocês. Pode pôr na tela para nós. Esse texto é lindo, 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 4 ao 6. É o meu texto de trilho para falar de diversidade, né? 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo, vivenciando na plenitude da graça essa diversidade, ele vai dizer assim para nós: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, porque um corpo tem muitos membros, e todos os membros do corpo formam um só corpo. Assim é Cristo. Olhando para um texto como esse, como trilho, para começarmos a andar e entrar nesse universo do porquê eu me empodero quando eu entendo essa arte da diversidade, de olhar o próximo, de olhar a vida, de olhar o meu Deus, o plano, seus projetos, os processos de Deus, a maneira cíclica em que Deus nos coloca em muitos planos e projetos, as diversidades e não a diversidade. Eu fico feliz porque percebo que vocês hoje foram muito bem nutridos. Não tive oportunidade de poder estar ouvindo a mensagem, mas hoje eu sei que a nossa ministra, a pastora Rosana, pregou aqui pela manhã
sobre o poder da diversidade. E aí você sabe que fica mais complicado ainda para mim, porque eu penso, ontem quem estava aqui, pastor Eliseu Gomes, de manhã, Rosana Sá. Eu falei, Senhor, isso é o quê? Um teste? Isso é o que é, Senhor? Isso é para ver se eu passo? Porque eu preguei lá uma vez, me chamaram para a segunda. É para ver se na terceira vem ou não? Não sei. Mas o que eu sei é que eu amei. E aí eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso. Vamos definir diversidade, vamos definir, para a gente poder caminhar junto, porque tem muita coisa para você compreender comigo. Diversidade, qualidade do que é diverso, diferente, variável, ou seja, tudo aquilo que apresenta pluralidade e não é homogêneo, isso é diversidade. Quando você começa a entender uma definição como essa, e eu estou te chamando para a gente entrar dentro de uma realidade que vai ficar muito mais amplo e mais claro para você. Em primeiro lugar, eu gosto de definir a palavra em questão, para que todo mundo fique na mesma página e entenda que diversidade é uma característica da operação de Deus em nosso meio. Quando você olha para 4, 5 irmãos gerados na mesma casa, há uma diversidade linda. Quando você olha para tuas mãos e você consegue compreender uma construção de um Deus te dizendo o seguinte: calma, aquieta teu coração, aprenda o melhor do relacional entre os seres humanos, porque a partir do momento em que olhamos para nossas mãos, compreendemos que já é uma diversidade de diferença. Muitas das vezes nós não alcançamos alguns projetos, às vezes nós sofremos por não respeitar. E se hoje pudesse dizer que é uma lei, eu diria a lei da diversidade. Precisa ser respeitada. Somos diferentes. Nós somos, apesar de indivíduos que somos completamente diversos. Mas nessa diversidade, Deus, ele tem interagido. Você quer ver uma coisa? Existem pessoas que às vezes chegam para mim e dizem assim: pastor, eu não vou orar mais, porque eu acho que Deus não ouve a minha oração. Deus ouve sim a sua oração, por mais diverso que você seja. Alguns aqui gostam de falar bastante, outros gostam de falar pouco. Aquele que fala pouco não implica com quem fala muito, o que fala muito não implica com quem fala pouco. Um gosta de chegar mais cedo, o outro chega em cima da hora. Você que chega em cima da hora não implica. Ame para quem chega antes ou depois. Nós somos seres diversos, mas nessa diversidade você vai encontrar por detrás disso tudo um Deus dizendo: não importa como você seja, eu te amo. E o amor de Deus é um amor teimoso. Talvez tenha gente aqui como eu, que um dia até disse para Deus: eu vou desistir de ti, eu não quero mais isso. Você pode pensar isso, você pode até dizer isso, mas Deus não vai desistir de você por causa do amor teimoso dele. Ele te ama, independente de todas as suas complexidades, porque somos complexos. E aí eu quero falar sobre a importância da diversidade. Pastor, é importante a diversidade? E muito importante. Passa para nós isso aí, por favor. Nós somos transformados e empoderados quando valorizamos e conhecemos a importância da diversidade. E aí eu quero ressaltar aqui 3 dentre tantas habilidades de um vencedor que aprende a arte de conviver no poder da diversidade. 3 habilidades. Primeira, diga assim comigo: empatia. Segundo, inteligência emocional. Diga o terceiro: altruísmo. Vamos fundo nisso aí. Pastor, o que é isso aqui? Isso aqui são 3 dentre tantas, não são únicas. Habilidades que você passa a ter
quando você entende o que vem a ser a diversidade, a sua importância. O que é empatia, pastor? É uma capacidade de sentir. Fala assim, capacidade de sentir. Diga assim, eu tenho. E eu creio nisso, porque o Espírito Santo está em você. Essa capacidade de sentir o que uma outra pessoa sente, caso estivesse na mesma situação do que ela, essa capacidade de empatia, até em igreja estamos perdendo a empatia, a capacidade de procurar sentir o que meu irmão está sentindo, independente se eu posso ajudá-lo ou não. Eu não posso perder isso. Eu não sei o que está se passando com aquela irmã, eu não sei o que está se passando com aquele irmão, ele não veio, eu não sei, mas dentro de mim, eu estou num estado de ebulição pelo Espírito Santo, porque eu me preocupo com ela. Eu sinto que se eu pelo menos perceber o que ela está passando, eu consigo ter uma ideia. Essa capacidade de sentir o que o outro, me colocar no lugar do outro, é uma capacidade que Deus nos deu. É inato, podemos viver isso em maior profusão. A segunda que nós vamos tratar aqui é a inteligência emocional. A inteligência emocional é uma capacidade, a primeira foi a de sentir. A segunda capacidade emocional é uma capacidade de identificar. Diga assim, capacidade de identificar. Diga assim, eu tenho. E eu creio nisso porque o Espírito Santo está em você. Essa capacidade que você recebeu é de lidar com as emoções e o sentimento da outra pessoa. Ela está nervosa, ela está brigando. Para um pouquinho. Antes de entrar na mesma sintonia, procure entrar no mundo dela, procure sentir o que ela está sentindo. Essa capacidade, procure identificar, faz uma varredura. Porque nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos. E como é que fazemos? Colocamos nosso ombro e dizemos, está à disposição, apoia aqui, eu estou te entendendo. Não, você brigou comigo, mas não tem problema, bota a tua mão aqui, que eu vou caminhar contigo, e amanhã quando for a minha vez, você me coloca no teu ombro, que nós vamos suportar um ao outro, até Jesus voltar. A inteligência emocional. E por último, eu quero falar do altruísmo. É uma outra capacidade de abnegação. É a capacidade de negar uma ação antagônica dos instintos naturais do egoísmo. É o contrário. O altruísta, ele pensa no outro. Ele não é egocêntrico, só pensa em si mesmo. Ele procura pensar no próximo. O poder da diversidade me amplia a visão para viver de modo diferenciado. Por isso que eu disse no início que isso automaticamente te empodera. Você se torna uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, com uma percepção melhor. E muita coisa muda na nossa vida. Muitas das vezes nós queremos mudanças que ocorram em nosso favor, mas às vezes nos esquecemos que nós, como centro desse universo da nossa própria vida, quando nós decidimos mudar, tudo à nossa volta também vai mudar. E se você muda para melhor, tudo à sua volta vai mudar para melhor. Essa é a realidade quando você começa a entender. E aí eu quero pensar com você o seguinte: uma vez que eu saio da dinâmica de entender que o poder da diversidade, ela sai da esfera do relacional humano, eu quero falar um pouco dessa diversidade relacional entre eu e Deus. Ué, por quê, pastor? Porque esse Deus que nós amamos, ele se interage conosco numa linha relacional também diversa. Ele não é uma coisa só. Quando você está orando e você diz assim, Senhor, ninguém me entende. Vamos supor que você seja no universo das frutas, você é um abacaxi. Ninguém me entende. Ele é especialista em operar no campo diverso com abacaxi. Chora com ele, abacaxi. Ele vai te amar, ele te abraça sem se espetar. Mas se você é uma laranja, ninguém me entende. A diversidade de Deus, ele sabe entender o universo do abacaxi, da banana. E se você é uma laranja, ele também te entende. Por quê? Porque a diversidade desse Deus no campo do relacionamento com os homens, ele é muito bom. Eu vou te dar 2 exemplos de como ele opera. Ele não tem um modo só. A primeira eu chamei de farinha e antídoto. A segunda eu disse, não, por favor, pode voltar.
Por favor, obrigado. Primeiro eu chamei de farinha e antídoto. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você um dia estiver comendo em uma mesa e alguém botou veneno e você não sabe, você botou na comida do seu marido, você não sabia, hein? Olha lá, hein? Olha lá, e num dia, ó, corta essa parte para mim, por favor. Botou na farinha, na comida do seu amigo come, passa mal e você descobre que era um veneno. Qual a sua primeira ação? Gritar, chorar, orar, levar para o médico, chamar alguém, ligar para o Uber. Mas por que você não usa farinha, pô? A ciência nunca disse, não, ciência nunca afirmou, nada pode afirmar. Farinha não quebra poder de veneno. Farinha não é antídoto, mas na mão de um Deus diverso e relacional, farinha vira antídoto. Eu quero te mostrar. Vamos lá. Primeiro, farinha e antídoto. Aqui eu tenho um episódio, um quadro interessante. Os filhos dos profetas, havia um celeiro de profetas, um rancho de profetas com filhos de profetas, mas a casa, eles estavam precisando de comida, tinha fome na terra, havia fome na terra. Nisso, Eliseu, o profeta, está chegando. Ao chegar, você entende aqui o que vai acontecer no cenário, porque Eliseu, ao chegar, eles dizem para Eliseu que não tem nada para comer. Eliseu disse: vão e busquem ervas, busquem mato, busquem chicória, busquem na lavoura, alguma coisa que vocês vão trazer. Aí o texto vai dizer: saindo eles ao campo, a apanhar ervas, acharam uma parra brava, colheu dela a sua capa cheia de colossíntidas. Colossíntidas é veneno. E voltando, sem saber que era veneno, cortou e colocou na panela do caldo. Não sabendo o que era, deram de comer aos homens, e havendo provado o caldo, gritaram. Grita comigo aqui, diga assim: homem de Deus! Não, vamos fazer que você não faz de conta que você está em desespero. Você comeu veneno. Homem de Deus! Morte na panela. Deixa eu te dizer, onde tem homem de Deus, a morte não vinga. Guarde isso contigo. Pode até um dia acontecer. Vocês estão sendo imunizados, vocês estão tomando vacina para 6 meses, onde não vai faltar farinha na tua mesa, para que se um dia alguém colocar veneno, e quando alguém gritar, mulher de Deus, ou homem de Deus, morte na panela, você vai fazer profeticamente, como fez, e vai crer, que se não tiver farinha, Deus te dará alguma coisa, que não vai permitir que você morra. Mas assim como o homem de Deus, olhou para todos e disse: dá-me a farinha, mandou misturar, preparou tudo e deu para todo mundo comer, e ninguém morreu. Quando o homem de Deus está numa casa, homem de Deus, estou falando para você, mulher de Deus, estou falando para você, enquanto você estiver no altar de Deus, a sua casa não será casa de morte, mas será casa de vida. Uma outra diversidade de Deus, a maneira como Ele trabalha, é um Deus que faz o homem virar bicho. É mesmo, pastor? É. Por quê? Porque Deus trabalha também com a diversidade. Ele quer que se respeite essa lei da diversidade. Ele quer. Ele não discute comigo. Eu amo esse Deus porque Ele não precisa de copiloto para dirigir o seu reino. Ele não precisa de conselheiro. Eu sim, Ele não. E todas as tomadas de decisão que Deus faz, não tem margem de erro. Hoje era você que tinha que estar aqui, para poder ouvir o que Deus tem para falar, e dar uma resposta que você muito esperava de Deus. Deus vai te dar essa resposta que você precisa. Segura aí, porque eu estava aqui agora há pouco, quando oraram por mim, eu chorei um bocado, porque eu me lembrei o que Deus falou no meu coração antes de vir para cá. O Senhor disse: estou te levando lá, porque eu tenho um propósito, e no meu propósito você é uma das peças desse fechamento. Mas sabe o que Deus tem para você? Para vocês, irmãos, muita bênção nesses 6 meses, porque isso é profético, e eu vou te provar.
eu vou 6 dias. Se fosse 10, você não podia perder nenhum, porque sabe onde nascem esses projetos? Isso não nasce no coração de homem. Essas ideias meia loucas de um dia equivaler a um mês, 6 dias, 6 meses, isso não é humano, isso é divino, porque Deus quer abençoar você e repreender o diabo já por 6 meses. Sabe o que o céu já está dizendo para o inferno? Aqui, ó, 6 meses livre de vocês, estão guardados por mim e a mão poderosa de Deus sobre as vossas vidas. Na diversidade de Deus, o homem vira bicho. Quando a gente entende o que a vaidade é capaz de destruir em nossos corações. Havia um rei chamado Nabucodonosor, e ele era um homem que Deus deu os impérios a ele, mas ele ainda não havia aprendido a se curvar para Deus, e duro é não se curvar para o Senhor. E o texto de Daniel capítulo 2 diz assim: ó rei, tu viste uma estátua gigante. Daniel entregando o rolo da revelação do sonho do rei. Ó rei, o que tu viste foi uma estátua gigante, tremenda, com resplendor fantástica. A cabeça era de ouro, diga, a cabeça de ouro. O peito, braços eram de prata, diga, peito e braço de prata. O ventre e as coxas de cobre, diga, ventre e coxas de cobre. Perna de ferro e os pés parte de ferro e barro. Mas o que é isso aqui, pastor? Diversidade de Deus. Como assim, pastor? Bota para eles entenderem. Próxima parte, hein? Como assim, pastor? Isso aqui, ó. Deus está falando dos impérios. Nabucodonosor, o que tu viu foi um sonho que eu te dei. Essa estátua, Nabucodonosor, que a cabeça é de ouro, simboliza tu, a Babilônia. E o peito e o braço de prata simboliza os Medo-Persa, uma nação que vai vir e que vai subjugar você e vai dominar depois de você. E o ventre e a coxa de bronze é a grande Grécia, que virá com aquele jovem Alexandre o Grande. Deus está revelando para um cara os planos de Deus na sua diversidade. E as coxas, pernas, a perna de ferro significa Roma, é um dos penúltimos impérios. E por último, a Europa com os pés de ferro e barro. Tá bom? Tá bom. Você pode ver que Deus utilizou aqui para falar com ele cada mineral, cada material, ouro, prata, bronze. Mas acontece que aí você vai descobrir um detalhe, porque que Deus ele quer que obedeça a sua diversidade. Olha o texto, o que vai dizer no capítulo 3 seguinte. Então, o rei Nabucodonosor fez uma estátua, diga, toda de ouro. Ué, ele quer quebrar o plano. Ele quer dizer que o domínio vai ser dele, do pé à cabeça, todo ouro. Não está aceitando o plano de Deus, no poder de Deus de se relacionar com o homem, na sua diversidade. Deus está dizendo, o seu período de ciclo é esse, a sua fase é esse, aqui é ouro, aqui é prata, aqui é bronze. Mas daqui a pouco o texto vai dizer, então, o rei Nabucodonosor fez uma estátua toda de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Deixa eu te dizer aqui, não importa a beleza da estátua, que altura ela é, que largura ela é, se o primeiro princípio já foi quebrado. Todas as vezes que quebrarmos um princípio de Deus imutável, todo o princípio de Deus é imutável, não importa como você faça, Deus não vai aceitar mais. E aí o que acontece? Passa a tela, está aí. Ele passou um tempo, Deus tirou ele do trono e foi comer capim com os animais, foi viver lá, para que ele entendesse, até que ele entendesse que o Senhor reina
que Deus é o Deus da diversidade. Agora eu quero falar sobre 4 eixos na vida cristã, sobre diversidade. 4. E eu não vou até mais tarde. Quero caminhar com você. Diga assim: a diversidade nos 4 eixos da vida cristã. Primeiro, vida devocional. Então, pastor, para eu entender e me relacionar e dominar e ser um vencedor em todo esse universo que eu vivo, com todo mundo e com todo, e no mundo espiritual, você precisa de ter uma vida devocional. Nem que você diga para mim que só tem 1 minuto para o teu Deus no teu dia. Não importa se é de manhã, se é de tarde ou de noite, se é de joelho, se é em pé, se é de cócoras ou deitado, mas você e eu precisamos de saber quando é o meu tempo de qualidade com Deus. Quando é? Eu quero que o mundo mude e fique ao meu favor. Eu quero que as coisas fiquem mais fáceis, sim, mas quando eu paro para pensar, eu me pergunto: qual é o tempo de qualidade que eu tenho com esse Deus? E eu não estou falando de passar 1 hora orando, ou 1 hora lendo Bíblia. É o tempo que você tem para dizer para Ele. Você sabia que Deus se amarra em bater um papo contigo? Sabia? Mais do que eu gostaria de bater um papo com você. Deus, Ele é apaixonado por você. É porque tu não pegou. Vou fazer igual o pentecostal. Vou repetir, tu não pegou. Deus é apaixonado por você. Paixão é coisa gostosa demais. Deus é apaixonado por mim, mas eu todo desse jeito? Cara. Ele é muito apaixonado por você. Agora, Ele quer que você fale com Ele. Segundo eixo, minha vida relacional. O meu testemunho diz quem sou. O meu estilo de vida glorifica a Deus. O meu culto não começa aqui. O meu culto aqui, esse eu posso dizer para você me ouvir agora. Esse culto aqui que eu estou vivendo agora começou desde quando eu vim dirigindo do Rio para cá. Eu disse: vou estar lá com aquela família, e eu sei que Deus tem algo extraordinário para nós. Vem para cá já cantando, vem para cá já glorificando. E os problemas? Larga esse troço lá fora e entra sozinho aqui, que quando você sair já está tudo resolvido. Deus já está dando ordens ao teu respeito. Pegou a visão? Deus já está dando ordens a teu respeito. O que você espera de mudanças não vai começar amanhã, não, é mentira. Já começou aqui nos 6 dias e a ordem já foi dada para você. Terceiro, eu quero ler esse texto com você. Não vou ler não. Passa aí para mim. Mais um. Aí, terceiro, gosto. Vida financeira. Diga assim: vida financeira. Poucos de nós sabemos relacionar-nos e não entende o segredo que Deus tem dado quando se trata de vida financeira. E aqui, a ideia aqui é todos nós juntos entrarmos por esse plano, eu e você. Vida financeira é um coração livre. Diga assim: vida financeira é o meu coração livre. Entendeu tudo? Nada te prende. Você está ligado ao reino, está ligado ao Senhor. Ele vai te ensinar as primícias. Ele vai te empoderar para que você compreenda quais são as vontades dEle. A minha contribuição é a expressão de minha gratidão a Deus. Tudo que eu contribuo na minha igreja, não importa se é dízimo, se é oferta, ela é a expressão de tudo que Ele tem feito por mim na minha vida. E outra coisa, primeiro Ele me deu, depois eu entreguei. Não tem inverso não. Não, se você contribuir, Ele vai te dar. Não. Diga assim comigo uma frase: quem se antecipa, governa. Por isso que Ele é o Senhor. Quando você vai orar, você diz assim: ah, Senhor,
Tu poderia, amanhã na segunda-feira, Senhor. Ele já está aqui na segunda-feira, tu está lá orando. Ele já está aqui dizendo assim: já te abençoei, já dei ordem. Você está no domingo orando, ele já se antecipou e dizendo: tu está entregando porque eu te dei, não é? Primeiro ele me abençoou. Diga: primeiro ele me abençoou, e eu, por amor e gratidão, entreguei. Entendeu tudo de vida financeira, e o resto, só bênção na tua vida. Estou falando para você. A pastora disse aqui que eu morei em comunidade. Eu, com 58 anos, a maior parte da minha vida foi só comunidade. Tive tudo para estar perdido mesmo. Estou falando de os lugares mais complicados que existe. Mas o Senhor me deu uma oportunidade. E eu entrei, eu sou muito grato. Sou casado com essa loura linda que está aqui. Claro, não são todas, mas a minha lourinha gosta de uma grana. Ela sabe que o negão está com dinheiro. Pode perguntar se ela não me ama. Então. Cinco netos lindos. 2 filhos. Ganhei 2 filhas. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu no púlpito louvando com o ministério de louvor. Olhei para um lado, estava meus 5 netos de braços levantados, chorando uma, meu filho na batera, o outro tocando, a minha nora no ministério de louvor, a outra departamento infantil. Eu disse: Senhor, o que se paga para ter isso? Para você estar aqui? Quanto você acha que vale? Se você fosse pagar a Deus para estar num lugar como esse? Às vezes não paramos para pensar isso, mas pense nisso. Eu fico tão maravilhado quando eu vejo a podridão que está São Paulo, a cidade, o lugar, as ruas, e parece que não tem um povo feliz, parece que não tem um lugar de povo salvo. Quando eu entro aqui e vejo essa multidão, eu digo: obrigado, Senhor, porque Tu ainda reina em São Paulo, Senhor. Por último, vida ministerial. Aqui é uma colocação do apóstolo Paulo que eu vou definir com poucas palavras, mas a gente precisa entender que Deus nos chamou para sermos mais espirituais do que carnais. Precisamos deixar o Espírito Santo atuar mais em nós. Quando Ele disser: não entre, não fale isso, não ande com ele, não ande com ela, essa sociedade não é para você, essa casa não é para você comprar, esse carro não é o momento de você comprar, você vai se enrolar, eu não quero que você passe por isso. Então você tem um Espírito Santo que está te dizendo: me ouça mais. Não fique surdo para o que o Espírito Santo está querendo dizer, porque Ele construiu já um caminho de bênção para você e para mim. Deus quer nos dar alimento sólido. Terceiro, nós não somos dominados pelas emoções, mas nós vivemos pela razão certa. Nós precisamos entender os propósitos de Deus. E aí Paulo define muito bem aqui nessa carta, dizendo o seguinte: o ser humano, o máximo que ele pode fazer é plantar. O máximo que um ser humano pode fazer é regar. Mais do que isso? Não. Então quem dá o crescimento é Deus. Ele é especialista em crescimento. Portanto, tudo que Deus colocou em tuas mãos, seja no mundo espiritual, seja no ministério, seja lá fora, entra de cabeça, se entrega mesmo, planta, o outro rega, porque por certo Deus dará o crescimento. Eu quero falar agora uma verdade espiritual para fechar. Quero fechar aqui com uma verdade espiritual. Passa a primeira. A primeira diz assim: tentaram se livrar de Moisés. Quando eu disser tentaram se livrar de Moisés, você completa para mim, mas a parteira impediu. Quando eu disser tentaram se livrar de José, você explica por quê. Vamos lá? Tentaram se livrar de Moisés. Tentaram se livrar de José. Tentaram se livrar de Daniel. Tentaram se livrar de Davi. Agora eu que digo para você uma palavra profética: quando Deus levanta alguém igual a você, não há inferno que te derrube. Em nome de Jesus, tu ficarás de pé, homem e mulher de Deus. Os céus não vai trabalhar em seu favor.
O céu já estava trabalhando em seu favor, quando no projeto de Deus já tinha aparecido o teu nome. Quando Deus te trouxe à existência, Ele já tinha formulado um projeto para você. Agora estamos falando de 6 dias para 6 meses. Isso é real, isso é espiritual. Vamos ver, porque a Bíblia diz isso. Mais uma tela para nós. Olha só, todos eles foram transformados. Todos eles foram transformados. Noé foi transformado por 40 dias de chuva. Moisés foi transformado por 40 dias no Monte Sinai. Os espias foram transformados após 40 dias na terra prometida. Davi foi transformado depois de um desafio de Golias de 40 dias. Elias foi transformado pelo sustento após 40 dias no deserto. E Nínive seria destruído, mas Deus deu um prazo de 40 dias de oportunidade. Então me diga, agora aqui nesse momento como profético, quem é que vai ser transformado depois de 6 dias na presença do Senhor? Diga glória a Deus, diga glória a Deus. É você que vai ser transformado com 6 dias para 6 meses. E agora eu quero orar com você. Eu quero orar pela tua vida. E eu quero te convidar a ficar de pé. E eu gostaria de orar com você de olhos abertos. Nessa oração, nós vamos afrontar o inferno. Nessa oração, eu quero te pedir que você ore com autoridade. Talvez como você nunca orou. Eu vou colocar na tela a oração. Coloca, por favor. Diga assim: tenho tudo que Deus conquistou para mim. Sou filho e herdeiro. Recebi autoridade. Recebi autoridade contra as obras do diabo. No nome de Jesus. Em Cristo tenho o perdão dos meus pecados. E nenhuma condenação. E nenhuma condenação há para a minha vida. Sou de Cristo. E praga nenhuma chegará à minha tenda. Tenho a proteção de Deus. E nenhum mal me sucederá. E nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Diga glória a Deus e aplaude esse Senhor maravilhoso. Essa é a tua oração, é a nossa oração por 6 meses de vitória, de batalha e de guerra que vamos vencer. Bendito seja o Senhor.